Olá, todo mundo! Sejam todos bem-vindos ao podcast Preto e Azul, que é apenas o melhor podcast da internet. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e eu utilizo dos conhecimentos de psicologia para fazer comentários sobre coisas da cultura pop, filmes, séries e coisas do tipo. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar do melhor programa infantil pelo menos da primeira década deste século, iCarly. E para você que está chegando aqui agora e que nunca ouviu falar de iCarly, iCarly foi um programa de TV, um dos programas de TV, na verdade, de maior sucesso da história da televisão mundial, pelo menos programas de TV voltados para o público infanto e juvenil. Na verdade, o iCarly ele nem era tão voltado assim para o público infantil. Ele era mais voltado para aquele público que estava ali na pré-adolescência, entre a pré-adolescência e a adolescência, devido ao tipo de conteúdo que era abordado, que era trabalhado. Um dos fatos interessantes que tem que ser pontuados aqui, não podemos deixar de pontuar, na verdade eu não posso deixar de pontuar, é que o criador de iCarly foi o mesmo criador de Zoey 101, que foi um programa que anos antes fez muito sucesso ali no finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000. E Zoey 101, para quem não conhece, ela foi protagonizada nada mais nada menos do que pela irmã de Britney Spears, que eu não vou dizer o nome dela aqui, porque ela não merece ter essa divulgação. Mas isso é um fato muito curioso. E além do Dan Schneider, que é o nome do criador de Zoey 101 e do criador de iCarly, ele também criou outro programa de grande sucesso, que foi o Drake e Josh, que fez muito sucesso e que foi o programa que deu uma visibilidade gigantesca a Miranda Cosgrove, porque ela participava de Drake e Josh antes de ter seu programa solo, o iCarly. E foi através do Drake e Josh, na verdade da sua atuação, né, da sua participação nessa série, que ela acabou ganhando o iCarly, né, o seu próprio programa, que também foi criado pelo Dan Schneider, como eu falei, mas em parceria com ela. Inicialmente eles pensaram juntos de como seria a personalidade dela e coisa e tal. Também outro fato muito interessante de se dizer é que o iCarly, ele não se chamaria iCarly. Na primeira concepção, na primeira ideia do programa, o nome do programa seria Star Trek, que na verdade nós temos é que agradecer que não teve esse nome. Venhamos, convenhamos e concordamos que Star Trek é um nome horrível, né? Parece até mesmo uma coisa, sei lá, relacionada a coisas estelares. É como se fosse lá uma guerra nas estrelas, uma coisa espacial que não teria nada a ver. E a ideia original desse programa Star Trek, ele seria em que a Carly, porque ela teria o mesmo nome, mas a Carly seria uma menina comum que teria, na verdade, faria muito sucesso de alguma forma, que a gente não sabe como, faria muito sucesso e ganharia seu próprio programa de TV. Então ela seria estrela de TV e não estrela da internet. Outra coisa que é muito interessante dizer é que, de fato, a Carly e o iCarly foi o primeiro programa de TV no mundo a tratar de questões de internet fora daquelas questões padrões, assim, que a internet ainda não era utilizada, porque nessa época a internet ela era utilizada mais como se fosse assim, alguém precisava fazer uma pesquisa. Então ia lá e pesquisava. Você não tinha uma coisa como essa, assim, de coisas relacionadas a coisas mais científicas, programas mais científicos que usava na internet com esse intuito mesmo, assim, dessa profundidade. A iCarly vem como sendo o que para muitos é a primeira youtuber, porque durante anos ainda se tem essa ideia de que a Carly foi a primeira youtuber do planeta, né? Porque era uma época em que o YouTube estava nascendo, essa ideia de YouTube estava nascendo, ela ainda estava sendo trabalhada. E se você parar para pensar, o iCarly ele é exatamente o que é o YouTube hoje e o que é o YouTube há muitos anos. Na verdade, o que foi, né? Porque venhamos e convenhamos também que o YouTube, ele há uns 2 ou 3 anos, ele já perdeu muito da força que tinha, muito da influência que tinha, embora ainda exista. Então, o que você encontra nessa ideia original são três amigos que se juntam para criar um conteúdo para a internet, onde eles falam de coisas que eles gostam, coisas que têm relação com a vida deles, e eles disponibilizam isso em um site na internet todas as semanas, que é exatamente a forma como é feito o YouTube há muitos anos, desde que o YouTube estourou, né? De si, né? De maneira verdadeira. Então a gente vê que de fato ela ganha esse título, né? Da primeira YouTuber, o que é muito interessante, né? Ela foi pioneira nisso.
Outra coisa muito interessante para quem conhece a iCarly, para quem não conhece, né? E se você não conhece, eu sugiro que você vá conhecer, porque você pode encontrar desde os meios legais, aí através dos streams, que eu creio que no Brasil hoje você encontre o iCarly, assim, todas as temporadas na Paramount, que é o streaming onde tá sendo exibido, ou foram exibidos as novas temporadas do iCarly, porque para você que não sabe, o iCarly ele teve ali seu fim por volta de 2012, ele ficou no ar por volta de 2007 a 2012, ele teve seu fim, depois, se não me engano, de 7 temporadas, faz muito tempo que eu vi, mas teve umas 7 temporadas, e depois e há 3 anos nós estávamos tendo novas temporadas do iCarly, que infelizmente foi cancelado ontem, né? Ontem surgiu essa notícia de que não vamos ter mais temporadas, e essas novas temporadas que nós tivemos foram 3 novas temporadas. Então o iCarly, essas novas temporadas, foi cancelado no dia 4 de outubro de 2023, para você que está vendo isso no futuro ou ouvindo no futuro. Uma das grandes questões trabalhadas em iCarly, que gerava muita curiosidade, era sobre o pai, né, da Carly, na verdade, e do Spencer. Porque desde o início nós conhecemos essa dinâmica, e a dinâmica entre a Carly, o irmão mais velho dela, Spencer, em que o pai dela é citado a todo momento, né? Ele é um coronel do exército, então ele nunca estava presente fisicamente, mas ele sempre era citado, e a gente chega a ver ele nos episódios finais da última temporada, em que a Carly acaba indo embora com ele, decide ir embora e largar o iCarly, né? Transcender essa vivência. E outra questão muito interessante sobre o iCarly é que em nenhum momento da série é citado a mãe, né? A gente sempre ouve falar do pai, mas a mãe, nós nunca temos contato com ela, eles não falam dela, nós não sabemos, nós não temos essa informação em nenhuma das temporadas, se ela está viva, se ela está morta, se os pais são separados, se eles moram juntos, o tipo de relacionamento que eles têm. A gente vê que a Carly e o Spencer têm um relacionamento muito próximo com o pai e sentem muito a falta dele, né? Uma coisa que sempre batem na tecla de como ele faz falta, e a gente vê isso nas ligações, né? Todas as vezes que eles tinham um contato via ligação, era um contato muito amoroso, diferente da mãe, que nunca era citada. Mas essas questões dos pais também são trabalhadas em outros personagens, como na Sam e até mesmo no Fred. No caso da Sam, que é a melhor amiga da Carly, ela tem uma relação com a mãe, mas ela nunca fala do pai dela. E no caso do Fred, ele sempre fala da mãe, ele tem uma relação da mãe, a mãe dele é presente, mas ele nunca fala do pai em nenhum momento de nenhuma das temporadas. Isso se dá pelo fato da história de vida do próprio criador da série, o Dan Schneider, porque ele teve uma questão dessa de separação. Outro fato muito interessante que merece ter o seu destaque é o fato de que iCarly ele fez tanto sucesso na época em que foi lançado, que em 2016 a Disney, a Walt Disney, plagiou o iCarly, criando uma série exatamente igual, com a mesma linha de pensamento da iCarly, só que com outro nome, um nome inclusive muito idiota, que eu não sei nem se eu vou conseguir pronunciar. O nome dessa série era Bizarvark, ou coisa do tipo, né? Ela se soletra assim, Bizardvark. Ou seja, o iCarly, na verdade, ele foi tão transcendente, ele fez tanto sucesso, que a Disney foi lá, fuçou o catálogo da Nickelodeon, assistiu alguns episódios e resolveu fazer um plágio, o que é uma coisa incrível se a gente levar em consideração que a gente está falando da emissora que criou Hannah Montana, que foi a grande rival de iCarly na época, né? Para as pessoas que não vivem, assim, ou que não viveram essa época, né, que hoje não tem essa idade, ou vocês eram muito crianças, existia uma guerra obviamente, entre mais os fãs do que entre outra coisa, entre iCarly e Hannah Montana, porque Hannah Montana, embora tenha feito um sucesso muito maior do que iCarly, obviamente, Hannah Montana foi muito mais bem sucedido do que isso, do que iCarly foi, isso não é legal, não tem como negar, na verdade. Existia essa série de qual era a melhor série, porque cada série trabalhava e era
era divulgada para um público diferente, porque enquanto Hannah Montana era uma série da Disney, completamente assim, higienizada, tolhida, onde ela era muito infantilizada do início ao seu fim. Se a gente olha Hannah Montana, ela é uma história extremamente infantilizada, uma personagem extremamente infantilizada, que é ali o padrão de pensamento da Disney. A gente tinha do outro lado o iCarly, que tratava de questões extremamente diversas, questões que nunca foram tratadas em Hannah Montana, e questões que algumas vezes podem ter sido tratadas, mas que foram tratadas de um modo muito diferente. Então, em Carla, a gente falava não, a gente vê episódios sobre etarismo, sobre divórcio dos pais, sobre desilusões amorosas, sobre briga entre os personagens e coisas muito mais aprofundadas. A gente tem a Sammy, que é uma personagem até mesmo agressiva, né? Ela batia nas pessoas, embora tenha sido também a personagem mais divertida, porque de todos, embora o iCarly fosse um trio perfeito, assim, porque era um trio muito conecto, muito coeso, Carly, Sam e Fred, eles se conectavam de uma forma incrível, assim. O texto da série era maravilhoso, que fazia com que cada um tivesse um destaque. Era diferente de Hannah Montana, em que Hannah Montana era o foco sempre, então tudo girava ao redor de Hannah Montana. E Carly, a gente vê essa alteração, em que em um episódio o foco era totalmente na Carly, o outro era totalmente na Sam, o outro era totalmente no Fred, o outro era totalmente no Spencer, o outro era no Gilbert, o outro era na Marisa, que é a mãe do Fred. Então a gente vê essa diversidade até mesmo de olhares, e é muito mais profundo, que tratava muitas coisas. A gente viu a Carly, na verdade, crescer diferente da Hannah Montana, porque embora a gente tenha visto a Miley envelhecer na nossa frente, ela não cresceu. Hannah Montana não teve um desenvolvimento, e quando tratava de questões amorosas, era sempre uma questão muito infantilizada, uma coisa bobinha, enquanto a iCarly, ele tratou dessas mesmas questões, mas de modo muito mais natural, de modo muito mais crível, embora as duas fossem séries, né, séries fictícias. Mas era muito mais fácil se conectar com a Carly, porque tinha questões, por exemplo, Carly sofrendo porque tirou uma nota baixa na escola, o Fred sofrendo porque ele era mais baixo do que a Carly e a Sam, porque a voz dele não estava mudando. A gente inclusive tem episódios em transições de temporadas, eu acho que, se não me engano, a terceira ou a quarta temporada, em que, como há um gap de gravação, né? Porque não sei se vocês sabem, também é outra curiosidade. Nos Estados Unidos, eles não seguem uma ordem, vamos dizer assim, cronológica de lançamento das séries diferentes do Brasil. Então, por exemplo, eles gravam uma série em 2023 e essa série ela vai ser lançada em 2024 e às vezes em 2025. Então, quando a gente tem acesso a esses episódios, já se passou muito tempo, a gente vê até mesmo o desenvolvimento dos personagens, coisas que a gente pode ver hoje em Heartstopper. Para quem assistiu Heartstopper lá na Netflix e por aí pela internet, viu a diferença física entre os atores quando a série foi lançada, em que na série, na primeira temporada, eles tinham assim um ar mais juvenil, um ar mais infantil, e durante a promoção a gente viu que eles estavam totalmente diferentes. A gente vê muito isso pelo Kit Connor, né? Porque como ele malha, ele tem ali uma aparência física, então ele estava muito maior do que na época da série. O que aconteceu agora nessa nova temporada, na segunda temporada, e o que vai acontecer na próxima temporada. Isso a gente vinha em iCarly. A iCarly tratava isso. Teve um episódio que inicia quando Fred entra dentro do apartamento para ver Carly e Sam, elas batem nessa tecla. O que aconteceu com a sua voz? Né? Porque na sessão anterior, na verdade, na temporada anterior, ele ainda era muito jovem e a voz dele estava transicionando, e na temporada seguinte a voz dele já se estabilizou, ficou mais grave, ficou mais masculina, e a gente vê isso também em sua aparência, porque a gente inicia se vendo, para quem tem um olhar mais, que nas primeiras temporadas de iCarly, o ator, né, que interpreta o Fred, ele usava um sapato quase ortopédico, um sapato de salto, porque ele era menor do que a Carly assim, de fato. E ele usava isso para ficar ali na igualdade, para ter mais para não ficar tão diferente, né? A nossa visão quando visse ele, até porque ele tinha uma interação direta com elas. E aí ficaria um menino muito pequenininho com duas meninas maiores do que ele. Obviamente que isso muda e ele acaba ficando maior do que as outras de modo natural, mas isso é muito interessante. Então a forma como essas coisas são tratadas nas séries são completamente diferentes, né? Em Hannah Montana, que eu vou fazer inclusive um episódio sobre Hannah Montana, que a gente vai falar mais aprofundado nisso, as coisas simplesmente vão acontecendo, não vão sendo pontuadas. E em Carla elas
eram pontuadas. E isso que torna iCarly tão maravilhoso. Outra questão também relacionado, né, ao iCarly eram as questões relacionadas a Sam, que era interpretada pela Janet McCurdy, um nome super difícil, que acabou, assim, nos últimos anos, tendo até várias polêmicas relacionadas a ela, quando ela abandonou a vida de atriz dela logo após o iCarly, abandonou de vez a vida de atriz dela, não a vida artística, mas a vida de atriz, quando a mãe dela faleceu e ela criou e lançou um livro contando suas memórias, né? Na verdade é uma autobiografia em que ela conta a sua vivência ali naquele mundo e ela revela como ela era tratada. Então existem várias questões interessantes sobre ela na série. Uma das questões é: durante as gravações dos episódios, a gente vê que a Sam ela é a mais ativa. Então ela luta, sei lá, ela dá golpes. Existe um episódio em que eles estão brincando com umas arminhas de tinta, em que ela chega a ficar de cabeça para baixo, pendurada na porta. E uma das coisas interessantes é que, devido a essas acrobacias que ela fazia e esses elementos físicos que eram muito comuns relacionados ao personagem dela, ela utilizava, na maioria das cenas, um dublê masculino, ou seja, era um homem de peruca vestido igual ela, fazendo as coisas que a gente achava que ela era que estava fazendo, embora a atriz tenha dado entrevistas nos Estados Unidos e em outros locais do planeta, dizendo que ela adorava fazer as próprias acrobacias, adorava fazer as cenas de ação, mas que eles impediam porque muitas delas podiam gerar algum tipo de risco físico para ela, né? Até mesmo risco de vida. E agora nós vamos falar daquele que é um dos objetos mais icônicos de iCarly, depois da câmera, né, que eles usavam e na verdade depois da câmera e depois do controle remoto que eles usavam para controlar as coisas no estúdio, que é a meia de manteiga da Sam. Quem em sã consciência não desejou ter uma meia de manteiga, colocar manteiga na meia e usar como arma? Na verdade, a arma mais icônica da história das séries infantos juvenis, né? Uma meia de manteiga. É muito interessante. E um fato, obviamente, que a gente tem que, na verdade, que se deve ressaltar, é que não tinha manteiga dentro daquela meia. E aí a gente fala e você sabe, na verdade, você se lembra da primeira vez ou do primeiro episódio em que a Sam apareceu com a meia de manteiga. Então, para você que está chegando agora e que não conhece essa arma maravilhosa, a maior arma de todas, que é a meia de manteiga, ela aparece pela primeira vez em um episódio específico, que é um episódio I Take on Dingo. Esse foi o episódio, foi a primeira vez, na verdade o título em inglês, né? I Take on Dingo, em que a meia de manteiga é utilizada pela primeira vez e aí ela fica célebre e ela é utilizada até o final, na última temporada. E o que é interessante também é que a meia de manteiga, ela surge em um episódio em que o iCarly é plagiado pela televisão. Olha aí essa conexão com a Disney. Muitos dizem, obviamente, que desde que o iCarly estava no ar de fato, a Disney já vinha cometendo plágio do iCarly. Então assistia, colocava os elementos de iCarly em Hannah Montana. Algumas pessoas teorizam até mesmo que houveram mudanças em Hannah Montana por causa do iCarly. Né, utilizava coisas e tal. E nesse episódio específico, I Take on Dingo, é em que a Carly, a Sam, o Fred, o Spencer e, se eu não me engano, o Gibby também vai até essa emissora de TV onde o iCarly está sendo plagiado, e eles vão lá para falar sua indignação, e a Sam resolve todo o problema usando a icônica meia de manteiga. Inicialmente, o Dan Schneider queria que a meia utilizada por Sam ela fosse cheia de moedas, mas a Nickelodeon, que era a emissora infantil onde era transmitido o iCarly, né, o programa, achou que seria demais, seria agressivo demais colocar isso e poderia incentivar crianças a fazer a mesma coisa e poderia ter acidentes. Aí, por causa disso,
Mas a meia precisava ter um peso, porque afinal de contas, na verdade, ela teria que aparentar que era pesada, porque ela era utilizada como uma arma, como uma forma de intimidar as pessoas e de nocautear muitas pessoas. O Spencer mesmo foi nocauteado algumas vezes, o Fred também sentiu o peso da meia de manteiga. E para dar essa impressão de peso na manteiga, já que ela não era cheia de manteiga, nem cheia de moeda, era colocado dentro da meia para dar essa impressão de peso baterias que eram embrulhadas com isopor e fita adesiva para proteger as pessoas. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Então, a meia de manteiga não era de manteiga, era de bateria. E obviamente que todas as pessoas que assistiram a iCarly, que amam a iCarly, assim como eu e muito provavelmente assim como você, já pensou em visitar não só a cidade onde o iCarly se passava, teoricamente, como também o prédio. Então, na série, nós ficamos sabendo, através da Carly e dos outros membros, que eles moram na cidade de Seattle. Mas todas as cenas da série foram gravadas em Los Angeles, na Califórnia. Então, eles nunca estiveram de fato em Seattle. Aquelas imagens que a gente viu eram da cidade, mas eles não ficam lá. Assim como o prédio. E aí, vamos a um teste. Você lembra o nome do prédio onde o iCarly era filmado e onde a Carly, o Spencer e o Fred moram? Vamos aí, dole uma, dole duas, dole três. O nome do prédio, para você que não lembra, o que tá tudo bem, porque eu também não lembro disso, tá, minha gente? Tô lendo aqui. E para você que tá chegando agora, era Bushwell Plaza. E o Bushwell Plaza, ele não existe de forma nenhuma. Ele foi construído no estúdio em Los Angeles. E você pode visitar o prédio onde a Carly, o Fred, a mãe do Fred e o Spencer, e assim como outros personagens, moram. Basta você ir para Los Angeles e ter dinheiro para isso. E eu tenho inveja de você, caso você consiga, porque eu não tenho. Outro ponto interessante é que a imagem que a gente vê do prédio, ele também não é um prédio que fica em Seattle. O prédio ele fica no centro de Los Angeles, ele existe, e o nome do prédio é um nome difícil, eu vou tentar aqui ler porque o meu inglês é muito ratata. Ele se chama Easter Columbia Building e ele fica no centro de Los Angeles. Então a parte interna do prédio foi construída em estúdio, mas a parte externa que a gente vê, ela existe, você pode passar lá na frente. Então, para você que está em Los Angeles, ou vai passar por Los Angeles, ou pelo centro de Los Angeles, nos últimos dias, últimos meses, os últimos anos, passa lá e pode visitar. Outro fato bastante curioso é que na frente desse prédio você vai encontrar escrito em letras gigantescas o nome Oriental de modo original. E esse nome ele foi retirado de forma digital da série para não haver uma confusão, né? Para não sujar, na verdade, a imagem. Então, essas são as curiosidades relacionadas a esse prédio, né? O que é muito interessante. E eu tenho que confessar que até hoje eu gostaria de morar no mesmo prédio que a Carly e o Sam. E também me vejo muito curioso de saber assim, por que, a casa da Carly e do Spencer, que fica exatamente no mesmo andar da casa do Fred, tem 2 andares, aparentemente, só 2 andares, porque eu acho que pode ter até mais de 2 andares, e a casa do Fred é térrea. Né? Se a gente for perceber, assim, pegar em detalhes, você vai ver todas as vezes, a Carly, ela, na verdade, ela pode ter até mesmo mais de 2 andares, né? Porque tem o acesso ao elevador, eles usam os elevadores para outras coisas. A gente, na verdade, nunca teve essa informação de quantos andares tinham superiores, né? A gente tinha ali o térreo, a parte da cozinha, a parte da sala, e eles sempre subiam escada, mas a gente não sabe se para chegar no estúdio eles iam subir mais outra escada ou se o estúdio ficava no mesmo cômodo ou na mesma parte em que os quartos deles ficavam, porque a gente vê que a Carly, ela dorme na parte de cima e o Spencer dorme na parte de baixo. Mas quando a gente vê, o estúdio deles é gigante, tanto que tem um elevador próprio lá dentro. Mas quando a gente atravessa o corredor, que são o que, 2, 3 passos até a casa do Fred,
A casa do Fred é térrea e é pequena, na verdade é minúscula. Então tem essa disparidade, né? Quase como se fosse sei lá, um mundo paralelo. A mesma coisa que acontece em The Big Bang Theory. Quando a gente vê a casa do Sheldon e do Leonard, a casa do Sheldon e do Leonard é espaçosa, é ampla, a sala é gigante, aparentemente tem 2 quartos. E ao lado, pouquíssimos passos, porta com porta, tem a casa da Penny. E a casa da Penny é minúscula. Tem uma sala que ela divide com a bancada, que também é a cozinha, um banheiro e um quarto. Então, como é que isso acontece, né? Que magia é essa que eles conseguem fazer? Isso é muito interessante também, né? Um mora num palácio e outro mora numa casa bem simplesinha. Outra coisa também que é muito interessante ser pontuada é que durante toda a série, como o objetivo era manter uma conexão com os telespectadores é uma palavra muito velha, né, minha gente? Pelo amor de Deus, telespectadores. Meu Deus, me senti agora jurássico, parece que eu tenho 900 anos, mas as pessoas que assistiam, existia essa interação e o desejo de interação. Tanto que o site iCarly existia. Existiam coisas exclusivas lá dentro, vídeos que você poderia acessar e coisas e tal. Então o iCarly de fato existia dentro e fora da televisão. Mas o Dan Schneider ele queria outras formas de interação entre as pessoas que assistiam e a série. E aí, no episódio da 5ª temporada, escrito não, que leva o nome de I Lost My Mind. É tipo isso, viu, gente? Me perdoe pelo inglês retratar, mas é por aí. Então, no episódio da 5ª temporada, o número da SEM é divulgado. Nós temos o número da SEM. E pasmem vocês, aquele número era real. As pessoas podiam usar aquele número para ligar para a SEM. E isso foi utilizado, isso foi feito de propósito para que você que assistisse na época tivesse uma maior interação com a personagem e com o programa, o que é muito interessante. Veja como era revolucionário. E aí é que eu digo, olha a diferença entre iCarly e Hannah Montana. Hannah Montana, ela era apresentada quase que a um documentário. Veja como é a vida dessa estrela pop que magicamente se torna quase que invisível quando coloca uma peruca seca. Que aliás, Hannah Montana na primeira fase a peruca era sofrida. E do outro lado a gente tem uma coisa super interativa, não só com o site, mas com o número de telefone sendo disponibilizado para a gente ter esse tipo de interação, o que é incrível. E aí, esse número que era utilizado, que as pessoas podiam utilizar, ele funcionava ao ponto de que quando alguém ligava para esse número, que foi disponibilizado nesse episódio da 5ª temporada, as pessoas ouviam uma mensagem da SEM informando a elas que ela não ouvia as mensagens da caixa postal. Para você que é mais antigo ainda, para você que na verdade é muito mais novo e que não sabe o que é uma caixa postal, acreditem vocês ou não, mas antigamente que eu estou falando, até 2010 isso, né? Porque 2010 para muitas pessoas já é assim quase o período Jurássico, Cretáceo. As pessoas se ligavam e não se ligavam através nem do WhatsApp nem do Instagram. E eu não sei se o TikTok hoje dá para fazer ligação pelo TikTok, porque eu não uso o TikTok. Mas as pessoas se ligavam. E quando uma pessoa não atendia uma ligação, ela podia deixar uma mensagem curta de voz para a pessoa, para quem ela estava ligando, que não atendeu a ligação, e essa pessoa poderia ouvir essa ligação, essa mensagem, na verdade, depois, era como se fosse um áudio mesmo, funcionava como áudio, ela ouvia depois, e aí poderia ligar, retornar a ligação e coisa e tal. E aí as pessoas que ligavam para esse número, elas ouviam essa mensagem da SEM, dizendo que ela não ouvia as mensagens de voz, e aí a SEM desligava o telefone. E era isso. Olha que incrível, minha gente. Não tem como, não tem como. Carla é maravilhoso, assim. Se você para pra pensar, eu não sei como é a vivência dos fãs realmente, assim, de Hannah Montana. Se é uma vivência tão intensa, mas eu tenho vários episódios de Hannah Montana na cabeça. Assim, os episódios em que elas resolvem fazer um trabalho pra escola, em que elas resolvem chocar ovos dentro do estúdio e transmitir isso na internet. E os ovos se chocam e os pintinhos se espalham
pelo apartamento é muito legal. O episódio em que eles viajam para o Japão é muito legal. Os episódios em que a mãe do Fred, eles interagem com ela também é extraordinário. Eram uns dos meus episódios favoritos, era muito legal. Os episódios em que eles tinham interação com Lilbert, principalmente nas primeiras temporadas, também era muito legal. Eu adorava, assim. iCarly, iCarly. Aí, se você é um fã raiz de iCarly, você lembra que durante vários episódios elas assistiam vídeos que os fãs enviavam para o programa. E aí, pasmem vocês, caso vocês não saibam, e eu também não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, que aqueles vídeos eram vídeos reais, eram vídeos enviados para o programa. Porque, como eu disse, o site iCarly, ele existia. Então as pessoas podiam interagir e você podia enviar mensagens para o site e enviar também vídeos para o site. Então aqueles vídeos que a gente vê durante o programa, eles são reais, são pessoas, não são atores contratados, aquilo ali não foi criado. E outra coisa muito interessante é que a Miranda Cosgrove, ela deu uma entrevista dizendo que a reação delas ao assistir os vídeos era completamente verdadeira, porque elas eram impedidas de assistir os vídeos antes da gravação. Então ali era a primeira vez que elas tinham, por isso que a gente via ali que era uma coisa mesmo real, que elas estavam fora do roteiro, era muito verdadeiro. Então você já imaginou você poder enviar o seu vídeo para o iCarly? Um fato muito interessante sobre a iCarly é que na quarta temporada existe um episódio chamado I Got a Hot Home, né, que em tradução significa, nesse momento eu não sei porque eu estou com preguiça de traduzir, mas esse episódio ele está relacionado à festa de aniversário da Carly, porque anos antes o Spencer tinha transformado uma das festas de aniversário da Carly em algo desastroso e teve uma relação com um zoológico, que é o que a gente sabe, e um acidente com uma cabra que a Carly teve. Só que ninguém sabe o que aconteceu. Na série não é mostrado, é dito que teve esse acidente com a cabra, mas ninguém sabe. Nem mesmo a Miranda Cosgrove, nem o Dan Schneider nunca comentaram, porque eles não sabem, isso não foi escrito. Esse é um episódio que, na verdade não é um episódio, mas é um fato que não foi continuado, não foi trabalhado. E o Dan Schneider preferiu que isso fosse para que cada pessoa pudesse imaginar o que de fato aconteceu na série, na verdade, o que de fato aconteceu nesse episódio, nessa festa, para que fosse tão traumático para ela esse encontro com a cabra em um zoológico. Só por esse tipo de fato a gente já consegue ver e compreender o quão diverso o iCarly foi. O iCarly, ele de fato foi revolucionário, embora muitas pessoas não considerem isso, e é uma pena que durante os anos a relevância, pelo menos aqui no Brasil, do iCarly, ela foi se perdendo um pouco, né? Não foi valorizada, na verdade, da forma como do ponto de vista psicológico, se eu utilizar de todos os meus conhecimentos, eu poderia aqui passar dias e dias falando sobre todas as questões que são possíveis serem abordadas. Nós temos as questões relacionadas ao principal, que é o relacionamento de todas essas pessoas com seus pais e suas mães, ao fato da Selma ela ser excessivamente agressiva, ao fato da Carly ser muito controladora, a paixão do Fred, todas as questões, o Spencer e sua infantilidade, né, as questões do Gibby, que no início ele era tratado de forma diferente. Quando a gente conhece o Gibby, ele é tratado como um garoto comum. O Gibby, ele é até ativo, ele tem a língua ácida, tem a língua afiada, e depois ele se transforma num bobão, né? Por que isso aconteceu? O iCarly de fato é extremamente diverso do ponto de vista psicológico e do ponto de vista mesmo assim de diversão, é muito mais divertido. Eu sei que eu também sou fã de Hannah Montana, mas Hannah Montana não teve o mesmo impacto e não vai ter nunca o mesmo impacto para quem gosta de diversão, né? De fato, como eu disse, a melhor personagem de todas é a Sam, porque a Sam era verdadeira, ela fazia aquilo que a gente queria fazer. Quando alguém falava uma besteira, ela dava com uma meia de manteiga na cara da pessoa. Então é incrível. Então se você está aí, não importa a sua idade, não importa o local, se você conhece o iCarly, volte e assista de novo.
Os episódios valem muito a pena. Para você que não sabe, eu não sei quando você vai ouvir esse episódio desse podcast maravilhoso, mas hoje o iCarly, todas as temporadas estão disponíveis na Pluto TV e é de graça. Só é ruim porque tem comerciais. Mas se você não quiser aturar a Pluto TV e seus comerciais, procura na internet, você vai conseguir encontrar todos os episódios de maneira muito simples e muito fácil. Né? E você também pode fazer uma coisa ainda melhor, que é se atualizar, ver, você pensar assim, como está hoje a Carla e como está o Sam, como está a Sam e como está o Fred. Na verdade, como está a Sam aí vai ficar uma incógnita porque a gente não sabe, mas você pode saber como estão outros, na verdade alguns personagens, porque como eu disse lá no início do podcast, existem novas temporadas de iCarly. 3 anos atrás, ainda na pandemia, houveram rumores de que o iCarly retornaria. Obviamente, todos os fãs do mundo ficaram malucos, né, com essa possibilidade, e voltou. Temos que confessar também que, comparado a, aos episódios antigos, os episódios originais de iCarly, essa nova temporada ela não é muito boa. Né, a proposta era maravilhosa, saber como eles estavam, e a gente descobre que, por exemplo, é, a Miranda não, né, a Sam também não, meu Deus do céu, tô ficando maluco, que a Carly, ela volta a morar com o Spencer, que o Spencer ficou rico com a sua arte milagrosamente, e que o Fred se casou e teve uma filha, e a Sam, ela continua não participando da série por aquelas questões. Houve uma tentativa, né, como eu disse anteriormente, a atriz Janet McCurdy, que é nome difícil do caralho, a atriz com esse nome super difícil acabou desistindo da carreira de atriz, porque ela revelou que ela nunca quis ser atriz, ela nunca quis ter esse tipo de carreira, e ela foi obrigada a ter esse tipo de carreira por causa da mãe dela, né? O que daria aí vários podcasts se fosse analisar do ponto de vista psicológico, que eu gostaria, mas infelizmente não vou poder fazer porque precisa ler o livro, e nesse momento eu não tenho dinheiro para ler o livro, e também nesse momento tem poucas pessoas ouvindo o podcast. Mas se no futuro vocês descobrirem esse podcast maravilhoso comigo e vocês quiserem que eu faça essa análise, eu leio, eu compro e leio, mas isso só vai acontecer quando eu tiver muitos seguidores e estiver ganhando dinheiro, que por enquanto eu não estou ganhando nada. Mas aí, voltando, ela desistiu de ser atriz e não aceitou voltar à série, a esse reboot. Não sei nem se, na verdade não é um reboot, né, porque é uma continuação, a gente está continuando vendo a vida deles. Assim como o ator, que é o Noah Muck, que interpretava o Gib, também não aceitou voltar para a série. Cada um por suas questões, mas infelizmente eles não aceitaram porque todos ali eram incríveis juntos, né? Inicialmente o Sam, a Fred, a Carly e o Spencer. Depois veio o Gib, que também era maravilhoso. Não, assim, a iCarly não tem o que falar. Qualquer coisa para onde você olhar é maravilhoso, tem pouquíssimos defeitos. Tem defeitos? Tem, mas são poucos defeitos, né? Não tem grandes escândalos e tal. E aí nessa temporada nova a gente consegue ver isso. A temporada de fato, ela é mais lenta, ela perdeu um pouquinho da qualidade. A primeira e a segunda temporada elas não são boas de fato. E o que me deixa mais triste é porque nessa terceira temporada, que foi infelizmente a última temporada, foi a temporada em que eu senti que o iCarly estava voltando. Porque foi o que eu senti mesmo, foi assim, a comédia, a coisa da comédia. Eles estavam achando novamente o tom do iCarly, verdadeiro do iCarly lá de trás, sem ser infantil. O tom atualizado do iCarly. Um iCarly com problemas de pessoas grandes, né? Porque a filha do Fred já é adolescente. Pra gente ver quanto tempo que passou e como a gente tá ficando velho. A filha do Fred é adolescente. Uma coisa também que é maravilhosa, em que nós brasileiros somos reconhecidos em iCarly, né? Nós brasileiros somos os donos realmente da internet, e num dos episódios da primeira temporada do iCarly, eles mencionam os fãs do Brasil, né? E isso é incrível. Então nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo citados em iCarly, que é essa série extraordinária, que eu sei que você amou, e eu espero que você tenha continuado amando. Obviamente que eu poderia passar aqui horas e horas e horas falando, mas eu já falei muita coisa sobre, né? Muito melhor do que falar é você ir lá e assistir e curtir, e faça isso. Ganhe, se dê esse tempo, utilize seu tempo com isso. Então é isso, minha gente, por enquanto. Espero que todos vocês tenham gostado, assim como eu adorei
curtam esse episódio. Não esqueçam de ver os outros episódios, deixar aqui a sua curtida, deixe suas estrelinhas, não custa nada. Sei lá, avalie a gente por onde quer que você esteja ouvindo. Tô adorando fazer esses novos episódios. Aqui pra você já tem episódio sobre Glee, que é maravilhoso. Já tem episódio sobre High School Musical. Passa lá e vê. Também tem sobre Heartstopper e várias outras coisas. Então é isso. A gente se vê muito em breve em um outro episódio. Não se esquece na verdade não é nem de verificar, de deixar seu comentário, se for possível, deixar seu comentário, de compartilhar muito com os amigos e com pessoas que gostam de iCarly e vem fazer parte aqui desse grupo novo e maravilhoso. Vem ser meu amigo, vamos discutir. Aqui a gente pode discutir de tudo. A psicologia é maravilhosa, eu sou maravilhoso. Você, fã de iCarly, é maravilhoso. E não esqueça que muito em breve eu farei um episódio dedicado exclusivamente a Hannah Montana, que eu tenho que frisar que foi bom, foi. Teve um impacto gigantesco, teve, mas não chega aos pés de iCarly. iCarly foi e sempre será o melhor conteúdo infanto-juvenil que já existiu, pelo menos na primeira década deste século. E tenho que dizer que até agora não foi esperado, porque não tem nada que tenha tido o impacto que a iCarly teve. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou!